Gente, aqui é o Nicolas, eu vou falar sobre a minha história de quando eu tinha 0 anos, que eu era recém-nascido, nasci em 2012, e aqui mesmo em Balneário Camboriú, no Hospital Santa Luísa, na Rua Rochão. Daí a história de 2012 até 2024. Falar como é que era a minha história antigamente. Então, 2012 foi quando eu nasci, daí eu não sabia nem falar e nem andar. Daí era muito cedo, né? Daí a minha mãe ela ficou me segurando no colo, me achou a coisa mais linda. Daí a gente foi com os C4 palos indo pra casa. Daí a gente foi, a minha mãe fez um carinho no berço. Foi a coisa mais linda, né? Esse foi pra 2012. Pra 2013 foi a mesma coisa. Também seguiu a mesma história. Daí em 2014 foi o ano que eu comecei a estudar no Colégio São José, no maternal. Com 2 anos, eu já sabia fazer só adição mesmo de matemática, mas eu não sabia nem ler nem escrever, só fazer as adições mesmo. Daí eu tava com uma professora lá, que eu me lembro que era professora, acho que era Paulinha ou Thalita, sei lá, não me lembro. Mas a minha monitor tinha uma que era outra lá, não sei o nome dela, e a outra era a Larissa. Daí elas me monitoraram e elas até começaram a ver. Elas até estavam vendo se os colegas estavam fazendo as coisas ou não. E elas falaram que eu tava fazendo tudo bem, né? Que no maternal, na educação infantil, é tipo berçário, né? Mas o colégio não é uma creche, a educação infantil. Uma creche que só tem educação infantil aqui. Tem uma professora que ela cuida dos bebezinhos. Sim, porque muita gente acha que os bebês na vida real nascem de uma cegonha, mas o mito deve ser falso. Os bebês, eles nascem da mãe. Daí então, ó, 2014 foi isso, né? Então, 2015 foi o ano que eu comecei a ler. Daí quando eu tava lendo, a minha mãe achou o máximo, mas eu ainda tava continuando na escola lá no jardinzinho, aprendendo, brincando mais, fazendo um monte de coisa. E 2016 foi também o ano que eu comecei a escrever. Daí, eu não sei qual que ano que foi nós lemos o livro da Cabra Cabriola, de uma lenda qualquer. Daí, as coisas da Cabra Cabriola. Daí, a gente imprimiu um monte de imagem da Cabra Cabriola, vários palitos, e colamos um no outro e pintamos a Cabra Cabriola de todos. Daí ficou igualzinho. Daí eu que tava lendo com a mãe, a minha mãe lia, eu lia uma página, eu acho que de número par, e a minha mãe lia uma página de número ímpar. Daí eu lia. Daí a minha mãe,
ela até cantou certinho a música da Cabra Cabriola pras crianças lá, mas a minha mãe, ela canta assim, eu sou a Cabra Cabriola, eu vou pegar as criancinhas. A minha mãe não canta assim, ela canta assim agora atualmente, mas o certo é cantar assim, eu sou a Cabra Cabriola e eu só levo criança mal criada. Quando desobedecem, eu te levo pra minha morada. Eu acho, na verdade não é quando desobedece, eu acho que era outro. Ih, tem barulho de alarme, tá aqui. Daí, então, qual que era a outra? Que a Cabra Cabriola. Deixa eu pegar o meu abafador aí, ó, pra tentar abafar. Ai, meu Deus. Daí, a Cabra Cabriola, ela é que a gente lê o livro, daí tinha que chamar a mãe, não é por homenagem, é porque os alunos não sabiam ler, eu era o único que sabia ler. Projeto de alarme, daí, me lembrando uma coisa que no maternal, no Dia das Mães, eu tinha que chamar, daí a minha mãe foi lá na minha sala do maternal, e no Dia dos Pais, o meu pai que foi pra sala, na minha sala maternal. E no dia de São Francisco de Assis, era o único que eu tinha levado vestir, que era lá, que eu não me incomodava mais com ela, porque ela já tava brava comigo, né? Daí a gente apresentou ela, daí foi tudo bem, os outros não tinham animal de estimação em casa. Daí então, ó, essa que foi a minha alfabetização lá naquela vez. Já estava alfabetizado nos 4 anos de idade. Na educação. Não, no. Na, na outra educação infantil, no pré-2. Eu acho que foi no pré-2 isso. Não, não foi no pré-2, foi no pré-1. Acho que no pré-2. A gente começou a fazer, tipo, alguns trabalhos. Foi o ano que os colegas começaram a escrever, mas eu já sabia escrever também, né? Eu escrevia umas. Eu só escrevia a palavra mesmo. Daí eu já até sabia escrever frase. Não, foi no primeiro. Mas vamos contar um pouquinho a história daquela vez, da educação infantil. Então, ó, a minha história na educação infantil do Bran 2, ela foi assim. Na verdade, é que eu eu fazia todas as tarefas, né? É, daí eu até comecei a até a ajudar as colegas. Não, acho que não foi não. Eu acho que a gente fez um trabalho lá sobre a África do Sul. Daí a gente tinha que até fazer as bandeiras da África do Sul. Daí a gente até falou, não falamos não, só que foi sentiu a Copa em 2010. Quem ganhou foi a Espanha, não era isso. É que era, assim, é que a gente ia fazer um trabalho até a gente fez até uma encenação com vários bichos. Eu era um pássaro e os outros eram sei lá o que. E eu tava mimado, ansioso, esperando para ver a minha apresentação. Daí os meus colegas faziam tudo aniversário na sala, todos os colegas.
E agora, vamos falar como é que foi a minha história no primeiro ano, que foi quando comecei a entrar no ensino fundamental, mas foi no fundamental dos anos iniciais. No primeiro ano, eu fazia umas coisas assim, que eu escrevia até umas palavras, depois no final até comecei a escrever a frase: a menina está pulando cordas. Dois escreveram a frase inteira, alguns escreveram uma metade da frase, outros nem escreveram. Eu não me lembro, era eu e outro colega, mas eu não me lembro quem que era. Né, era isso. Era isso, eu também tinha monitora naquela época. Também tinha monitora. Era isso. E até tinha até o álbum da Copa de 2018. Já até completei esse álbum, colecionava até com os colegas. E eles até completaram também alguns. Mas eu completei ele inteiro. Daí, em 2019, eu comecei já até... Daí no primeiro ano, na educação infantil, até já sabia, até comecei a fazer subtração. Daí no segundo ano, já comecei a fazer multiplicação e divisão. Mas eu tinha um pouquinho de dificuldade dessas operações. Daí, eu tinha uma professora, tinha uns colegas. Que daí, naquela vez eu tirava muita nota baixa porque eu era pequeno, eu mal estudava, não sabia nem... porque no segundo ano eu não sabia nem o que era resumo, daí eu não sabia resumir, eu lia de uma forma estranha. Até agora eu só tinha tirado... daí só nas provas de inglês que eu tirei, assim, umas notas boas. Nas provas das outras matérias eu tirei um monte de nota baixa. Daí, no terceiro ano, que foi quando começou as aulas online, porque se começava o primeiro ou terceiro ano do Covid, era ruim, porque no primeiro ano do Covid, se começar, daí tem que aprender a ler e escrever em casa. Se começou o terceiro ano do Covid, também tem que fazer interpretação de texto em casa ainda, isso que era o pior. Daí, terceiro ano, eu tava nas aulas online, mas a minha mãe, minha mãe me desconcentrou muito. E eu tava prestando muita atenção e a mãe me atrapalhava. Ela gritava só porque eu tava fazendo coisa errada na live. Daí fala assim, eu vou te bater. Isso que a minha mãe falava nas aulas, quando eu tava nas aulas online. Isso que foi a reação dela. Daí as aulas online, eu até consegui melhorar na multiplicação e na divisão. Daí já no quarto ano é separado no começo do ano em turma A e turma B. Daí eu era da turma B, mas daí só nos dias iniciais, só nos 2 meses iniciais, daí no fevereiro e uma metade de março. Daí depois eles voltaram tudo as aulas para todo mundo ver. Daí, nas aulas online, uma parte ficou o Thiago, o Arthur e eu.
Mas só em março e abril de online eu fiquei. Daí, e uma parte de maio também. Daí, em maio, eu, eu voltei, eu voltei pra aula presencial e o Thiago e o Arthur continuavam. Daí, outras pessoas também que ficavam doentes também ficavam na aula online. E agora, no quinto ano, foi até. O quarto ano foi o ano mais difícil para mim quando foi as aulas de matemática. Já consegui até. A minha mãe percebeu que eu tinha altas habilidades. É porque eu consegui decorar a carta de Pedro Álvares Cabral, ou era o Pedro Vaz de Caminha, sei lá quem que era. E também consegui até decorar, até fazer, gostar de matemática aos 2 anos, como eu falei. Daí, agora, não, e no quinto ano, eu era muito, assim, inteligente e travesso. Daí a gente já tava saindo do ensino fundamental dos anos iniciais. A gente só tava tentando aprender umas coisas a mais de matemática e outras coisas, porque tinha um tempo que a gente ficou já um mês sem ter aula de matemática. Isso que já foi uma vez. Daí a gente depois, que eu era aqueles alunos lá, que foi no quinto ano, foi quando eu se mudei para estudar de manhã. Da educação infantil até o quarto ano só estudei de tarde. A partir do quinto só vou estudar de manhã. Porque eu quis estudar de manhã porque eu achei que de tarde que eu comparei as coisas que os colegas faziam, só conversavam, só gritavam na aula. Isso tava uma farsa, a escola. Não tava uma farsa não, tava uma muvuca. Daí no sexto ano foi quando eu comecei a estudar no Fundamental 2, que é ensino fundamental anos finais, que foi ano passado. Daí eu conseguia fazer mais fácil a matemática, melhorei bastante, fiquei até muito feliz porque tinha um professor para cada matéria. Porque um professor para cada matéria geralmente é bem melhor do que os anos iniciais que tem um professor para várias matérias e os outros continuam separados, né? E agora vai ser tudo um professor de cada matéria. De português, produção textual é o único que continua o mesmo. Sempre, né? Porque a partir do nono ano, os professores de português e produção textual são diferentes. Daí no fundamental 2, que era isso, a gente fazia um monte de brincadeiras nas aulas do Rogério. E também a gente fez outras também, como agora, esse ano mesmo, do sétimo ano, eu sempre tirei 10 nas provas, até agora, de matemática. E também
fiquei estudando, daí atualmente também comecei a estudar, por enquanto só uma nota baixa até agora, que foi a nota de ciências, que eu nem consegui melhorar a nota, piorei a nota, mas continuou na maior. Então, ó, então é isso. Quem gostou da minha história, deixa o like e se inscreve no canal. Rumo aos 70 inscritos e até a próxima. Então, ó, a quantidade de inscritos que tem no meu canal é de 68. Quantos divisores tem o número 68? Vou dar 10 segundos para vocês, começando a partir de agora. Conseguiram? Quem conseguiu? O 68, ele é divisível por 2, também é divisível por 34, por 17, por 1 e por ele mesmo. E aí, quem gostou do nosso vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, rumo aos 70 inscritos. E até a próxima. Valeu!